é a nossa hashtag para você participar no Twitter. Estou muito bem acompanhado, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, André Kfouri, por você, fã de esportes, que participa pela nossa hashtag e que nos acompanha nesses próximos 90 minutos de linha de passe. Maracanã, vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Fluminense. O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se despede. Tivemos emoção no Morumbi, o Sport derrotou o São Paulo por 2 gols de diferença e a classificação tricolor paulista só veio na decisão por pênalti. Será esse o segundo tema do nosso programa. E já temos as imagens do Fla-Flu. Vitor Birner, dá para dizer que o Flamengo foi inteligente, né? Ao parar o Fluminense, fez um jogo de inteligência com menos posse de bola, mas não deixou muitos espaços para o Fluminense se criar, para o Fluminense crescer, e aproveitou as oportunidades que teve. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, André, Pedro Ivo, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que nesse momento talvez seja o possível. E eu fico aqui um pouco dividido. Eu achei que o Flamengo marcou bem em grande parte do jogo. E esse é o grande mérito do Flamengo na partida de hoje. Tem um time talentoso, conseguiu fazer o seu gol, ganhou por 1-0. Fico só me perguntando um pouco se isso não tem a ver também com o momento do Fluminense com mais dificuldade de criação, porque o time oscila bastante nessas últimas partidas. Eu vou dizer o que falei em outras edições do Linha, eu acho isso natural. Acho que os times vão oscilar durante a temporada. Isso acontece com todas as equipes, ou quase todas as equipes. Esse não é um bom momento, não é o melhor momento do Fluminense no ano. E o time, mesmo com muita posse de bola, teve bastante dificuldade para fazer algo que é muito característico da equipe, que é finalizar dentro da área em condições de marcar o gol. Não é finalizar de qualquer lugar. A marca do Fluminense, as marcas do Fluminense são o jogo de aproximação, troca de passe rápida, capacidade de envolver o adversário e de entrar na área. E o Fluminense não teve dificuldade com isso só contra o Flamengo. Ele também teve dificuldade no segundo tempo contra o Corinthians. Ele vem tendo em alguns jogos essa dificuldade. E o Flamengo soube usar, né? Porque se o Flamengo decidisse fazer um jogo mais à feição do seu elenco, que para mim é um jogo fluido, com bola, de construção, de imposição técnica, porque o Flamengo tecnicamente tem um elenco superior ao do Fluminense, o Flamengo provavelmente daria os espaços que o Fluminense deseja. Então, sim, a resposta à sua pergunta era o possível, aí necessário era classificar, mas é óbvio que para o Flamengo ser o que o torcedor espera e o que ele pode ser com o Sampaoli ainda há um caminho muito longo. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. O Fluminense é uma dessas equipes que impõe aos seus adversários a pergunta: como você vai lidar com a minha posse? Porque eu vou ter a bola. Isso vai acontecer. E existem diferentes abordagens a isso. No primeiro jogo na Copa do Brasil, o Flamengo falou: eu vou te atrapalhar ao máximo, desde o início. Eu vou complicar muito as suas ideias. Eu vou tornar a sua vida muito difícil. E eu vou fazer isso durante quase todo o tempo. Ou pelo menos durante quase todo o tempo que eu conseguir, que eu tiver pulmões, né? E foi uma tentativa ousada do Sampaoli naquele dia. Foi a primeira vez que a gente viu um Flamengo atuando daquela maneira. E o Flamengo conseguiu. Faltou ganhar o jogo. Por isso, as perguntas todas ficaram para a noite de hoje. Saindo um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras. E aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo, isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente. E foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. No segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início, me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro.
O jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu, gol do Gabriel. E o resultado, para finalizar, é muito importante para o processo do Flamengo, que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras, mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um campeonato estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo, a sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense. É melhor um percurso acidentado com classificação, Exatamente. com vitória, né, Paulo Calçade? Olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Bom, ganhou o Sampaoli, que é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric Pulgar pelo centro, laterais. Aí você enxerga um jogo mais travado. Quer dizer, é uma maneira de travar o Fluminense. Sem a bola, o Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo. Quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. E é um formato que pode ser utilizado a qualquer momento. O jogo do Diniz, o Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava geralmente o Cano resolvendo partidas ou inaugurando placares que depois iriam ser ampliados por ele ter marcado primeiro, e o Cano não está naquele momento. A gente enxerga o quê? Poucas oportunidades e bolas que ele guardava não está guardando. Isso já vem em alguns jogos. Isso faz a diferença. Né? Porque é o Cano, o Ganso e um jogador específico que é muito importante, que é o Arias. John Arias, que ele é a flecha do arco do Ganso, que o Ganso vem na lateral, o Arias se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou, até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então o Fluminense parou aí. Isso aí, pessoal. Peço a vocês que nos ajudem deixando aquele seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal Mundo Fla React, que aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, aí do Grupo Disney, para deixar os créditos direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.